Camaradas, colegas implantodontistas e colegas implantodontistas, né? Todo mundo, quando começa a fazer implantodontia, quer fazer, né? Em algum momento, quer fazer protocolo, né? A Onfor, né? Tudo tradicional, né? E sempre tem uma grande dificuldade quando a gente vai fazer esse tipo de trabalho, porque é muito empírico, ou muitos colegas acabam não tendo muita prática disso dentro da pós-graduação, né? Eu, por exemplo, eu tive pouca prática isso dentro da pós-graduação, né? Então, a gente, quando vai para o consultório, a gente tem muita dificuldade de pôr em prática, né, esse tipo de trabalho. Então, normalmente, a gente precisa buscar um conhecimento externo. Eu, pelo menos, o meu foi assim, tá? Eu tive que buscar basicamente assim. E durante esses anos que a gente vem fazendo, né, um protocolo pelo fluxo digital, a gente conversando com vários colegas implantodontistas, a gente começou a identificar algumas dificuldades básicas, né, que o implantodontista tem quando ele decide começar a ter esse fluxo de protocolo dentro de consultório. Quero que vocês entendam uma parada, a gente vai falar tudo sobre o fluxo digital para se fazer protocolo. Aqui a gente não fala sobre protocolo no olho, a gente não fala de protocolo à mão livre, tá? Aqui é tudo embasado por planejamentos digitais. Eu sei que tem uma escola e uma galera, não precisa disso, a gente faz no olho, beleza. Eu prefiro fazer no olho do computador. Eu prefiro planejar no olho do meu software de planejamento, tá? Porque para mim é muito mais seguro e me gera menos estresse, porque eu já consigo enxergar várias possibilidades dentro de um planejamento. Dentro dessas maiores dificuldades que nós temos, né, dos nossos colegas, deixa eu voltar aqui, a gente encontrou basicamente algumas maiores dificuldades dos colegas que começam a fazer, que têm dificuldade em fazer protocolo. A primeira delas, por incrível que pareça, é o tipo de retalho. A segunda maior dificuldade é o posicionamento, posição implantes. E por último, PSI. Falo PSI, tipo de componente a gente vai utilizar, tá? Dentro do fluxo de protocolo. Só que lembrando que eu vou falar todo um fluxo digital, tá? Um fluxo previsível, nada de empírico, nada de olhando na mão, não. Tudo digital, tá? Quando normalmente essas maiores dificuldades foi apresentada por colegas, por alunos que apresentaram, falaram assim, Max, quando a gente conversava, quando a gente ia fazer um planejamento, cara, retalho, qual que eu faço? Eu sempre pergunto qual que é a sua maior dificuldade dentro desse fluxo de implantodontia. Ah, Max, eu tenho dificuldade no retalho, posicionamento do implantes, quanto que eu tiro de osso, tiro muito ou pouco, e agora na PSI, como eu vou usar o quê? Angulado, de quanto, transmucoso de quanto, de X, de Y, enfim. Depende muito do planejamento. E isso era muita informação na hora de fazer, né? E gerava aquela dificuldade. Pô, o que eu vou fazer agora? Será que vai dar certo? Né? Então, aí era muita informação. Quando a gente migra assim para o fluxo digital, a gente consegue eliminar ou diminuir basicamente todas essas dificuldades. Todas, tá? Ou diminuir completamente, tá? Ou eliminar todo esse tipo de dificuldade. Por quê? Porque a gente vai planejar tudo dentro de um fluxo digital. Não tem essa de fazer protocolo sem fluxo digital. A gente vai planejar dentro do fluxo digital. Se eu tenho recurso para trabalhar fluxo digital, por que eu vou ficar pensando em outra forma? Ou pensar na hora da cirurgia? Eu vou pensar previamente a cirurgia, porra. Né? Eu vou sentar ali e vou definir tudo que eu quero fazer previamente à cirurgia. É simples. Tá? Não é simplesmente tentar achar um recurso durante o procedimento cirúrgico, tá? Basicamente isso. Bom, então vamos entender um pouco como é que a gente
entra nesse fluxo. Depois eu vou mostrar um vídeo para vocês de um planejamento, de um início de um planejamento para um protocolo guiado. Como é que a gente faz esse início de planejamento de protocolo guiado, tá? E como a gente tem precisão em todo o processo, tá? Então, normalmente, o que a gente tem? A gente tem dentro, né? Esse aqui é um modelo digital, né, impresso. Por que eu coloco esse tipo de modelo, gente? Só para vocês entenderem. Marcos, por que você não mostra sangue, cirurgia, não sei das quantas? Muito simples. Porque depois esse vídeo vai para a rede social. E quando a gente coloca qualquer tipo de conteúdo que é agressivo, a rede social bloqueia. Então, quem sai perdendo é quem me segue, quem me acompanha. Então, sempre vou mostrar modelos que serão apresentados dentro de um fluxo digital. Né? Você já viram aquela parada, né? Conteúdo, né? Não sei o que, lá fica embaçada a imagem. É justamente isso. Então, a gente tem um cuidado de mostrar um conteúdo que isso, para que isso não ocorra quando a gente for deixar esse vídeo para vocês assistirem, tá? Dentro das redes sociais, tá? Eu tomo muito cuidado em relação a isso. Quando a gente faz a jornada, né, da Implantodontia Sem Erro, aí como é para um grupo privado ou dentro das mentorias, aí sim a gente deixa sangue aparecendo. Agora, quando é para demonstrativo para o colega que está aqui assistindo, no 0800, aí a gente toma esse cuidado, só para vocês entenderem, tá? Só por conta disso. Rede social, ela costuma bloquear isso, tá? Então, o que a gente tem? Então, uma das maiores dificuldades, eu não vou falar necessariamente nessa ordem, retalho, posição do implante, osteotomia e PSI, tá? Porque alguma coisa eu vou mostrar dentro do vídeo de planejamento, beleza? Vamos lá. Posicionamento do implante, eu peguei basicamente aqui, só para a gente entender, né? Perdão, osteotomia, desculpa, tá? Osteotomia. Quanto que tira num caso desse? 5 milímetros? 6 milímetros? Qual que é a referência de vocês para tirar, para fazer uma osteotomia de mandíbula ou de maxila? De maxila, talvez, dá o sorriso, né? Faz o nivelamento pelo sorriso do paciente, mas e mandíbula? Quanto que tira? Vou aplainar muito? E se eu tirar muito, se eu, na minha tomografia, por exemplo, à medida que na minha tomografia nessa região, por exemplo, deixa eu pegar uma caneta aqui, a minha osteotomia nessa região, por exemplo, eu vou cortar quanto? Eu vou cortar aqui, meu mentoniano está aqui, ó. Tá vendo? Meu mentoniano está aqui. Eu vou cortar quanto aqui nessa região? Quanto que vai me sobrar de mandíbula para eu colocar o implante? Né? Pessoal do YouTube de boa. Então, o que a gente tem? Porra, o que nós vamos fazer? Digitalizar tudo que a gente tem o máximo possível. Digitalizando o que a gente tem ali do meu paciente. E parte disso vocês já possuem, que é o quê? Tomografia. Só que quando você olha uma tomografia simplesmente à mão livre, ali, né, um template, você não tem essa informação que eu tenho aqui. Né? Deixa eu rodar. Vocês têm essa informação? Não tem. Tá? Ó, vocês não têm essa informação que eu tenho quando você olha uma tomografia num template. Tá? Vocês têm sim. A partir daí, a gente vai começar a planejar o nosso protocolo. Baseado em quê? No planejamento reverso. Tá? Então, a gente tem toda a tomografia, né, onde a gente enxerga tudo que a gente quer ali, pelo menos, né? Toda a parte mentoniano, né? Ramo, um monte de coisa aqui, né? Então, aqui, a partir daí, a gente faz uma delimitação. Vamos ver se vai aparecer aqui. Deixa eu ver. Né? Por enquanto não apareceu. Tá, beleza. Porra, Max, que porra é essa? Caraca, falei 2 palavrões ao mesmo tempo. Tá? O que é isso? Já o início do planejamento do protocolo, como ele vai ficar. O paciente já usava uma prótese removível. A gente digitalizou essa prótese removível para servir de referência para o planejamento desse protocolo. Tudo digital. Eu não estou escolhendo nada na boca. Tudo digital.
né? Fizemos essa indexação dessa prótese, e essa prótese foi digitalizada e anexada, né, incluída dentro dessa, junto na tomografia, dentro de um software. A partir daí eu começo a ter o início do meu planejamento. E sabe o mais legal disso tudo? É que a gente consegue reproduzir justamente a mesma prótese do paciente se a gente tiver que imprimir isso para fazer uma captura. Porque o paciente usa uma prótese. De repente, ele está satisfeito com esse dentinho dele aqui, com esses dentinhos dele aqui, né? O paciente usava uma prótese assim, uma perereca, né? Removível, 100 gramas, para não ficar falando besteira aqui, né? E isso serve de referência para o planejamento. Isso vai me dar recursos, subsídios, digamos assim, para eu poder saber aonde eu vou nivelar, aonde eu vou colocar o implante. Tudo isso previamente à cirurgia. Vocês que fazem protocolo, eu gostaria muito da ajuda de vocês aí, se vocês não se oporem a isso, né? Ou opuserem, né? Eu sou muito bom de português, né? Tá? Se vocês pegam um caso desse aqui, o que normalmente vocês fariam? Né? Um nivelamento, 4 implantes. Beleza, implantes angulados, quanto de angulação, né? Isso é empírico. Porque você já pensa assim, eu vou fazer aqui, vou angular esses implantes aqui. Né? Isso é empírico, vou fazer lá meu... Se fizer o guia multifuncional, né? Que muita gente não faz ainda. Né? E eu vou começar a fazer meu planejamento ali, minha cirurgia. Só que aqui eu vou definir tudo previamente. Tá? Ó, vamos lá, vamos passar. Opa, deixa eu voltar. Então, eu tenho aqui o meu enceramento já, né, dentro de um fluxo totalmente digital, tá? E a partir daí, eu começo a definir, né, posicionamento de implante, que é uma das maiores dificuldades, e a osteotomia, né? Você dá a maxi o retalho vai estar diretamente relacionado ao quanto que eu vou tirar de osso e da onde eu vou tirar esse osso. Então, se você tem dificuldade no retalho para fazer um protocolo, é muito mais simples definir o tipo de retalho quando você tem um planejamento digital e já tem a osteotomia pré-definida, do que tentar fazer ele na hora ou às vezes fazer um sub... Vou falar assim, para vocês vão entender, mas um sub-retalho, um sobre-retalho, né? Para você poder fazer esse tipo de procedimento. Então, vamos passar aqui, né? Ó, aqui a gente faz uma sobreposição do modelo digitalizado, ou seja, olha o que eu tenho aqui, gente, na boa. Vou voltar aqui a imagem para a gente entender. Olha a quantidade de informação que eu tenho que normalmente vocês não têm. Tá? Eu tenho aqui tomografia, tomografia. Tá? Aí vou passar aqui, 2, enceramento virtual. Não é nem enceramento virtual, é digitalização da prótese. Né? Que serve como planejamento reverso. Ah, Max, mas aqui não está alinhado. Velho, vai servir de planejamento reverso. É melhor do que não ter nada. Tá? 3, digitalização de modelo. Ou seja, tem 3 arquivos que vão me ajudar no planejamento de um procedimento desse. Tá? Então vamos passar. Beleza. Ó, na verdade esse vídeo é um pouquinho grande, então eu estou simplesmente mostrando as fases dele, né? Então vem aqui, tiramos o modelo virtual, né? Delimitamos ali o mentoniano, tá vendo ali? Né? E agora, tchan, 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 né? Vamos ver se vai passar. Já fizemos uma pré-simulação do quanto a gente vai nivelar. Se eu parasse aqui para pensar, vou parar aqui. Ninguém respondeu, né? O pessoal fica com medo de responder. Né? Se eu parasse aqui, nessa situação,
Quanto vocês iriam remover de osso nessa situação? Quanto? Vocês já viram o resultado, o final ali, né? Mas quanto vocês iam remover? Ia remover aqui, aqui, alinhar aqui embaixo, mais ou menos aqui, para deixar rente aqui, né? É empírico. Vai tirar o quê? 5 milímetros? 6, 7, 2, né? 5 milímetros. Né? É empírico. Gente, não é errado isso. Pode falar. Entendeu? Ninguém vai falar assim, cara, tu tá falando merda. Não, tu não tá falando merda. Entendeu? Eu também fazia assim, vão tirar 5, tanto? Não vou, entendeu? Depende da situação. Tá? Depende. 5 milímetros é padrão? É 6? Tá, aí você tem uma mandíbula atrófica. Aqui eu tenho osso. E se eu tenho uma mandíbula atrófica? Né? Então, a gente tem isso empírico na cabeça. Tira 5. Beleza, mas o 5 é no olho. Você consegue medir 5 milímetros mesmo no olho? Ou você usa uma sonda ali e vai medir nos 5 milímetros? Não é? Pararam para pensar nisso? De forma alguma eu estou criticando quem faz isso, os 5 milímetros. Né? Pela perda óssea desse caso, pode ser utilizado também, mas a perda óssea está mais para cá também, né? Né? Perda óssea posterior que você está falando, né? Pode falar, pode falar. Tá? Aí o que a gente faz? Deixa eu voltar aqui. Já tem um pré-nivelamento. Esse pré-nivelamento é baseado em quê? Empírico? Não. Baseado na prótese final do paciente. Né? E se vocês observarem, a gente não estendeu tanto esse nivelamento. Acho que pode tirar mais na região posterior. Cara, doutor Mário Sérgio, cara, obrigado por participar. Tem que ser assim, gente, igual o doutor Mário Sérgio. Tem que participar, porra. Obrigado por participar mesmo. Tá? Senão eu fico falando aqui igual doido. Bom, entendeu? Ele falou que pode tirar mais para o posterior. Tá? Pô, ele acha que pode tirar. Por que ele falou disso? Porque é empírico. Pô, vamos tirar, vamos tentar nivelar mais para o posterior. Né? Mas a gente optou por fazer dessa forma. Né? Só essa quantidade, Marcos? Pô, não tira mais, não? Às vezes não precisa. Porque agora eu estou fazendo um planejamento digital e eu estou fazendo todos os cálculos prévios de quanto vai ter altura, de altura da barra, da plataforma do implante. E às vezes eu não preciso. Não está errado em falar que pode tirar mais para o posterior. Talvez se eu tivesse olhado esse caso sem ser no digital, e eu vou te falar que quando eu olhei no primeiro momento, eu até pensei que poderia ser mais, mas depois que a gente fez o planejamento, eu falei assim, nem precisa ser tanto. Entendeu? E não tem nada de errado nisso. Porque eu estou fazendo um planejamento digital, eu estou definindo quando é que eu vou tirar. Tá? Ó, vou passar aqui, ó. Mantive. Tá, ó, dá para ver nítido aqui, né? Consegue enxergar tudo aqui? Ó, nivelamento. Tá? Ó, que parece que é uma área de extração, né? Recente, né? Um resto radicular aqui. Beleza. Tá? E vamos começar. Aqui, na verdade, esse vídeo tem um áudio, então, assim, tem muitas informações que a gente vai passando para o aluno, tá? A gente vai passando para o aluno e para ele ficar sabendo de cada situação, tá? Ó, todas as informações. Vamos tirar mais para posterior? Talvez, tá? A gente primeiro simula esse tipo de cenário, tá? Eu estou simulando. Eu não estou fazendo na boca direto. Eu estou simulando, né? Se eu tiver que economizar em altura, em quantidade de osteotomia, né, eu diminuo muitas vezes o meu tempo cirúrgico. Tá? Ó. E estamos fazendo algumas considerações sobre esse caso, né? Então vamos lá. Aí o que a gente faz agora? Vamos definir o quê? Ó, olha só que legal. Mágica. Tá vendo?
mágica. Uf! Ou seja, já defini a osteotomia. Será que vai ficar boa, Max? Será que vai dar certo a osteotomia? Né? Eu vou te falar que vai dar certo, porque ela foi baseada pura e simplesmente num planejamento reverso. É a osteotomia. Entendeu? Foi baseada nessa forma. Tá? E dá para observar, ó, olha lá, né? Os alvéolos, né, que foram removidos virtualmente, esses elementos, tá? E a partir daí, vamos posicionar esses implantes. Porra, e agora? Quero aí. Vamos posicionar esses implantes o quê? Vamos inclinar bem? Como é que é essa história? Vou inclinar esse implante quanto? Os distais. Eu estou falando de inclinação de distal, porque tem o distal tem que inclinar, gente, né? A maioria dos casos, né? Os anteriores, beleza. Tá? E, gente, aqui vocês estão vendo, né? Tem disponibilidade, mas é o mesmo raciocínio que se eu tiver uma maxila trófica. O raciocínio é o mesmo. Planejamento, tomografia, STL, digitalização da prótese para servir de referência, tá? Vamos lá. Tá vendo? Ó, osteotomia. Esse desenho que vai servir, né, para a gente colocar os implantes. Né? Esse aqui tem muito espaço, tem casos que tem menos, mas o fundamento é o mesmo. Né? O passo a passo é o mesmo. O que acontece é que quando eu tiver uma axila trófica, eu vou fazer um nivelamento X, outro eu vou fazer um nivelamento Y, vou colocar o implante baseado no planejamento reverso, se eu vou inclinar ou não, baseado na oclusão do paciente, uma série de pontos, tá? Ó, e vamos lá. Aí falaram, né? Aí o doutor Mário Sérgio, doutor Mário Sérgio, poderia ter tirado mais? Poderia ter tirado mais, mas a gente decidiu botar só essa quantidade, tá? Para remover. E já posicionamos já os implantes ali virtualmente, né? Ó, posicionamos implantes ali virtualmente, dentro de um software. E, cara, sem gastar um tostão com software, né? 0,800 o software, tá? Você não precisa ter scanner, nada disso para fazer isso, tá? Então vamos lá. Posicionamento dos implantes. Eu vou passar bem rápido aqui esse posicionamento dos implantes para a gente entender um pouco, né? E aqui a gente tem os implantes aqui embaixo. Deixa eu... Pessoal do Instagram, eu tenho que mexer toda hora a tela aqui, ó. Peraí. Mais fácil. Né? Eu vou mexer toda hora aqui, pessoal do Instagram. Do YouTube, não. Tá lá. Meus 4 implantes, ó. Colocados ali. Né? É claro que uma situação atípica, de um caso com muito osso, mas com menos osso, seria um implante menor. Mas o fluxo é o mesmo. Que a gente já fez em mandíbula pior do que essa. Tá? Dá até para mostrar numa outra aula, porque a gente já está aqui bastante tempo. Mas a gente faz em mandíbula trófica. Mas o fluxo é o mesmo. Tá? Ó, em cada implante, né, definido, a posição, aí dá para observar aqui, ó, nessa imagem aqui, ó, que eu vou mexer, ó, toda hora essa mandíbula, tá vendo? Estou mexendo, estou vendo os implantes aqui, a angulação de cada um deles, tá? Sempre baseado, né, no planejamento reverso, tá? Ó, aumentei de novo a imagem, vou diminuir aqui um pouquinho, sempre, né? E, ó, posicionamento de cada implante que eu tenho aqui. Ó, a sobreposição do meu planejamento. Tá vendo? Isso só o fluxo digital te dá. Tá? Somente isso, a sobreposição. E sabendo, ó, que a plataforma do meu implante vai sair em resina rosa. Né? Quando eu falar resina rosa, vocês sabem o que é, né? Não vai sair em dente. Em caso de posicionamento de implante anterior, a gente sai em resina rosa. Né? Ó, todo o posicionamento dos implantes. E olha os posteriores, ó. Tá aqui, ó, saída aqui, ó. Premolar. Tá bom ou tá ruim saindo no premolar?
que, na verdade, isso aqui é uma prótese serviu de referência, mas todo mundo sabe que a gente vai limar esse segundo molar aqui, né? Na maioria dos casos, né, gente? Maioria. Dos casos, a gente vai limar esse segundo molar aí. E o implante já está saindo na oclusal, quase na oclusal do pré-molar. Né? Tá bom ou tá ruim? Tô vendo tudo isso previamente. Tá bom ou tá ruim? Me fala aí, gente. Jesus. Tá? E tô fazendo todo o planejamento do caso. Tá? E aqui a gente fez todas as variações. E aqui, nessa situação, consegue até modificar o posicionamento dos implantes, angular, né? E, ó, olha só que legal isso aqui. Isso aqui a gente não fez ainda, né? Aqui eu já sei mais ou menos, se eu medir essa região aqui, por que a gente nivelou aqui, né? E já foi feita uma medição dessa região para ter mais ou menos a espessura do protocolo. Por isso que muitas vezes a gente não nivelou mais, né? Justamente por conta disso. Poderia ter nivelado mais? Claro que poderia ter nivelado mais, a mão livre, só que eu tenho, às vezes, uma espessura maior. Né? É errado isso? Claro que não. A mão livre, nivelar, não. Só que eu tenho espessura, levar mais tempo na cirurgia, ser empírico. Né? Eu estou fazendo tudo isso. Eita, de vez em quando o nosso computador... Eita. Se angular 45 graus vai ficar top. Top. Mas esse implante está angulado ou não está? 45 graus... daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Tá bom, doutor? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Tá? A gente vai chegar lá. Bom? Então, assim, ó. Eu tô lá fazendo todo o meu planejamento digital da parada. Tá? Todo, sem exceção. Ó, e os implantes ali? Ó, bonitão. Olha o bonitão ali. Ó. Os implantes aqui. Gente, na boa, quero que me responda aí uma parada agora. Me responda. Aqui. Não dá uma clareza ver isso aí? Clareza mesmo, assim, porra, né? Clareza total do que vocês estão vendo aí. Né? Vocês começam a enxergar a parada. Uma coisa é enxergar o raio do implante numa tomografia, num papel colado da parede. Outra coisa é enxergar o implante nessa posição. Hã? Ó, os implantes, tem um anguladinho aqui, hein? Mas será que tá 45? Vamos lá. Sou contra fazer 45 não, tá? Bom. Só que lembra, ó, aí aqui na verdade isso aqui são detalhes do software, né, gente? Então assim, posicionamento dos implantes, plataforma, enfim, a gente está simulando, aí dentro de um software todo, aí aqui em cima, vou aumentar aqui um cadinho, deixa eu ver se o pessoal consegue ver, acho que não vai conseguir ver, tá vendo? Ó, olha lá, né? Ó, tô mexendo o implante lá, tá bom? Então estou fazendo toda uma simulação do caso. Cantilever no máximo 1,5 centímetros, normal, né? Normal. Conceito básico de protocolo, né? Cantilever de 15 milímetros, máximo, né? Conceito básico. Né? Não tem que mudar isso, tá? Ó, então aqui a gente tem, ó, a gente está movimentando todo o implante nessa região, ó. Vocês estão vendo, vou mostrar cada implante, eu vou mostrar aqui que essa imagem é melhor, tá? Todo o posicionamento do implante, e aqui vocês talvez não enxerguem do Instagram, do YouTube, vai enxergar, tá? Aqui eu já tenho um nível onde eu vou nivelar nessa região, tá? Justamente aqui. Talvez 1 milímetro acima onde vai ficar o implante, tá? Ó, cada um aqui embaixo, ó. E aqui a gente vai, a vantagem é essa, eu estou vendo todas as possíveis variações do caso clínico. Eu não estou simplesmente, empiricamente, tentando colocar esse implante à mão livre. Não que seja errado nisso, mas é muito mais preciso quando eu tenho dentro de um planejamento totalmente digital, tá? Completamente diferente. Gente, beleza? Dúvidas? Né? Ó, eu vou chegar na parte mais legal. Pronto, eu gosto dessa parte aqui. Opa. Né?
E aqui eu tenho todas as informações do caso que eu tenho. E olha que bacana isso aqui. Deixa eu ver se eu vou chegar aqui nessa posição. Deixa eu ver se eu vou conseguir tirar. Ó, projeção, tá vendo? Ó, eu tenho original e nivelado. Original, nivelado. Tá? Olha o quanto de osso que sai. Né? Nivelado. Então, vamos lá. Ó, posicionamento dos implantes, tá vendo? Onde eles vão sair. Tá? Totalmente. Ó, isso aqui é justamente para fazer uma comparação onde é o original e aonde será feito esse nivelamento. E outra coisa, uma parada, não sei se vocês observaram, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Pronto, deixa eu ver se essa imagem aqui... Eita! Deixa eu voltar. Eita! Deixa eu botar uma imagem aqui para vocês entenderem. Acho que aqui fugiu aqui a imagem. Tá? Deixa eu ver se eu consigo achá-la aqui. Acho que eu não vou conseguir achá-la. Vou conseguir sim, vou achar essa imagem de qualquer forma. Deixa eu ver. Vou passar aqui. Esse aqui é um modelo escaneado que não estava legal. Né? Então a gente resolveu refazer isso, está em fase de planejamento. Né? Ah! Deixa eu ver aqui. Esses implantes, por exemplo, se eu te falar que esses implantes... Aqui, ó, mais fácil nessa informação aqui. Consegue enxergar aqui, ó. Deixa eu passar bem rápido. Consegue enxergar que eles não estão tão inclinados assim? Consegue enxergar? Os implantes não estão tão inclinados assim, ó. Vou botar essa imagem aqui. Né? Não estão. Tá? Então, basicamente, paralelos entre si. Né? O Dr. Mário Sérgio falou que poderia ser de 45 graus. Né? Inclinar 45 graus que é jogar lá para trás. Só que esses daqui, por exemplo, a gente faz toda a simulação. Esses daqui a gente deixou quase paralelos. Por que que a gente deixou quase paralelos esses implantes? Tanto que a gente escolheu trabalhar com mini pilar reto. Tá? Nem mini pilar angulado. A gente resolveu deixar eles quase paralelos porque é muito simples. Aí você vai matar a charada aqui. Deixa eu voltar aqui nas imagens aqui. Porque esses implantes... Vou voltar outra imagem aqui, vai ficar mais fácil de enxergar. Né? Ó, vamos ver aqui se vai aparecer. Esses implantes... Aqui ficou melhor de entender. Tá? Ó. Por que a gente botou quase paralelos? Porque na hora do planejamento a gente pensa em quê? Vamos fazer o protocolo, vamos inclinar os distais. Não tem nada de errado nisso. Nada. Mas é um conceito básico. Vamos inclinar os distais porque é protocolo. Beleza? Pelo menos 17 graus, né, gente? Pelo menos. Né? Só que aí tá aquela história, 30, né, 45, aquela parada toda. Só que quando a gente planejou, olha a saída desses implantes. Reto. Olha onde está saindo. Não está saindo no primeiro molar, pré-molar? Eu não vou limar esses 2 molares aqui atrás, na minha prótese definitiva? Né? Né? Eu não posso, eu não vou limar, então eu não preciso, às vezes, nem inclinar tanto. Só que muitas vezes a gente vai inclinar isso à mão livre, utilizando um guia multifuncional. Ou às vezes sem guia multifuncional, que é uma tendência, vamos inclinar. Né? Na pior das hipóteses, inclina. Não é assim? Porque a gente tem uma chance de diminuir o cantilever, não é? O braço de alavanca ali, na pior das hipóteses, não é?
E não tem nada de errado nisso. Só que se eu puder deixar eles numa posição mais favorável, né? Foi uma pequena inclinação e vai trabalhar com componente reto. A gente simulou eles inclinados? Claro que simulamos eles inclinados. Né? A gente jogou esses implantes, fizemos a primeira simulação para trabalhar com componente de 17. Pô, já foi para quase oclusal do primeiro molar. Pode ser? Me fala. Pode? Rola? Até oclusal do primeiro molar? Rola fazer um protocolo? Sim. Rola, não rola? Né? É melhor oclusal do primeiro molar do que a vestibular do primeiro molar, né? Tá? Rola. Beleza. Se do 17 a gente já viu que ia ficar bem distalizado, não tinha nem por que a gente simular de 30, ou quanto mais de 45. Entendeu? Então, ou seja, eu simplifiquei o caso também. Vou trabalhar com componente reto, de broa. Está saindo aqui quase na crista, né? no ponto de contato. Meu cantilever vai ficar curtinho. Né? Vai ficar bem aceitável dentro da mecânica do protocolo. Ficou claro aí a parada para vocês? De boa? Viu a vantagem da parada? Né? Então, todos aqueles problemas que eu falei logo no início, que é o quê? Dificuldade em quê? Em retalho, posicionamento do implante, osteotomia, 3, e PSI, 4. Eu eliminei só nesse planejamento. Por que o retalho? Pô, se eu sei que a osteotomia ela vai ser de tal forma, né? Para que eu vou, de repente, fazer um... É claro que, assim, nesse tipo de situação, muitas vezes o retalho é um pouquinho maior, tá? Mas pelo menos eu sei o quanto eu vou fazer de retalho ali, tá? Quanto eu vou fazer. Osteotomia. Já eliminei o problema, porque agora eu tenho um nivelamento e logo em seguida vai vir um guia de nivelamento. Isso aqui é simulado, mas não quer dizer que você vai fazer isso à mão livre, vai utilizar um guia de nivelamento. Depois vem um guia de fresagem, instalação do implante, eliminei um problema. E depois a PSI, eu já tenho... Deixa eu ver se eu consigo aqui ver essa imagem. Deixa eu ver aqui. No caso da PSI, eu já vou ter, por exemplo, o tamanho do componente que eu vou utilizar, a nível de altura de transmucoso. Né? Porque, fatalmente, né, originalmente, eu já tenho essa prótese aqui. Entendeu? Então, eu estou eliminando várias dificuldades que normalmente tinha, simplesmente no planejamento digital. Aí fica tranquilo para cirurgia, né? De boa?